Gente, e hoje uma receitinha bem bacana para a gente ter um reaproveitamento de alimentos. Então aqui a gente vai fazer um arroz de forno. Vejam ali que eu tinha bastante ingredientes, então a gente começa numa wok acrescentando bacon. Esse era um pedacinho de bacon que tinha na geladeira. Então, uma vez que esse bacon começa a fritar, a gente vai adicionar a nossa cebola e vai deixar essa cebola refogar bem até que ela fique translúcida. Então a gente vai adicionar um pouco de alho, ali foi metade de uma cebola pequena e 2 dentes de alho. Então a gente mexe bem esses ingredientes, a gente entra agora com o nosso cogumelo. Eu acho que ele fica bem interessante a textura, então aqui eu cortei ele em pedaços um pouco maiores e um pouco mais grossos para que ele não desapareça nesse arroz. Logo na sequência, com esses ingredientes já começando a refogarem, eu adicionei brócolis. Então tinha uma cabeça de brócolis na geladeira, vejam que eles não estão tão verdinhos, já estava começando a amarelar. Então era uma cabeça pequena também, então era basicamente vários ingredientes pequenos que eu queria reaproveitar todos. Então por isso do arroz de forno, que é onde a gente pode reaproveitar muito bem. Ali eu tinha ido num restaurante no dia anterior, então tinha comido uma costela e era muito grande e eu trouxe essa costela para casa. E até uma dica, não tenham vergonha de levar para casa comida que sobrou no restaurante, porque a comida do restaurante ela vai pro lixo por normas. A comida ela não pode ser reaproveitada no restaurante. Então ali eu adicionei essa costela que já estava ali na geladeira do dia anterior. Aproveitei para incrementar, acrescentei ervilha, milho, porque dá um toque bem gostoso no arroz de forno. Então aqui a gente mexe todos os nossos ingredientes até eles darem uma refogada. Nesse momento, galera, esse refogado eu não deixei por muito tempo, porque justamente eu quero uma textura desses ingredientes e porque isso vai para o forno também. Eu adicionei um pouco de pimenta caiena, eu gosto de pimenta, e aqui eu estou adicionando um pouco de pimenta preta, pimenta do reino preta moída na hora. Lembrando que a pimenta do reino moída na hora ela tem um sabor completamente diferente, mais gostoso. Ralei uma cenoura que não pode faltar, aproveitar o verão aqui da Europa, aqui em Portugal. Então a cenoura para ajudar com beta-caroteno e dar aquela cor legal quando a gente for pro sol. Acrescentei azeitona, que eu também gosto bastante. E aqui por fim eu adiciono o arroz. Sabe quando vai juntando aquele arroz na geladeira? Tem duas opções que eu gosto muito e faço sempre. Um é o bolinho de arroz, o outro é o arroz de forno. Então aqui com os ingredientes já refogados, eu adicionei o nosso arroz, e aí é o que você tiver na geladeira, as proporções meio iguais para a gente ter ali um arroz gostoso e também que ele não se sobressaia aos legumes, aos vegetais, e nem os vegetais também se sobressaiam demais ao arroz. Aqui eu adicionei um pouco de queijo parmesão ralado, e aí em pedaços no ralador um pouco mais grosso, um pedaço não, né? Mas se você quiser, você pode pôr o pedaço também, que eu acho que fica bem agradável, porque ele derrete quando vai pro forno. Bem, uma vez que esses ingredientes estavam todos refogados, eu trouxe para uma frigideira, relembrando que eu não cozinhei muito para que os alimentos não percam a sua textura, que fique agradável. Então a gente traz esses ingredientes para o nosso refratário, para o nosso tabuleiro, e isso vai para o forno. Vou ralar um pouco de queijo por cima para que ele dê aquela gratinada bacana e fique bem dourado. Aqui eu estava só espalhando um pouco mais. E agora a gente entra com o queijo ralado. O queijo ralado, galera, eu coloquei parmesão, mas vocês podem utilizar também o queijo mussarela, porque como ele derrete bem, fica muito gostoso. Eu adicionei um pouco de azeite para dar um sabor também, porque o azeite dá sabor nos alimentos, não só por conta da gordura, para dar aquela untuosidade, mas também para dar sabor. E aqui, finalmente, o queijo. E aí, uma vez que isso está pronto, a gente vai levar para o forno. Eu levei para um forno, galera, a 200 graus no modo gratinador. E aí, se não tiver modo gratinador, não tem problema. Coloca no fogo alto e tá tudo certo. Deixei 15 minutos, aqui eu tô retirando e tô servindo. Então vejam que o queijo poderia ter deixado gratinar mais? Poderia, mas nesse dia eu tava com bastante fome, então o estômago tava falando mais alto. Então servi aqui no nosso prato e fica incrível, com bastante cor, com bastante vida.
e agora é só aproveitar. E não se esqueça, galera, para ter receitas como essa, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar também essa receita.